Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento nós recebemos o vereador Dudu Barbosa, presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de Toledo, ele que vem falar um pouco sobre as ações da Câmara de Vereadores do município, como está o trabalho, avanços, projetos que vão ser debatidos aqui nos próximos meses, nos próximos dias. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores hoje. Dudu, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin, mais uma vez, estar nesse espaço aqui do Toledo News, vocês que já são uma referência na comunicação, não só do nosso município, mas da nossa região, e quem sabe um dia que possa ser do estado, do país e do mundo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tem o nosso respeito, tem o respeito da Câmara, tem a nossa consideração e o nosso carinho também. Então, parabéns pelo que vocês fazem e muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui para poder falar um pouco das nossas ações, porque vocês têm a audiência e emprestar a audiência de vocês para que a gente possa explicar um pouco sobre o nosso trabalho é muito importante pelo papel institucional da Câmara. Então, nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui. Então, Dudu, uma mudança que a gente teve recentemente na Câmara, foi aprovada inclusive na sessão ordinária, que foi a questão da reforma administrativa. Cada vereador agora tem mais um assessor, 2 assessores para cada vereador. Teve mais outras mudanças ali com essa reforma administrativa, algo que já faz ali algum tempo, mais ou menos uns 2 meses. Mas como que está esse funcionamento com essa nova reforma administrativa ali dentro? Como que está o funcionamento? Como que você tem visto esse período inicial desse novo modelo, vamos dizer assim? Bom, primeiro que facilita um pouco para os vereadores e para os mandatos parlamentares na sua função primária, que é fiscalizar o poder público, né? A função da Câmara é estar fiscalizando o poder executivo e, de uma certa forma, também poder ajudar o município a fazer o certo e a errar menos. É muito novo, está tudo muito novo ainda, então a parte da reestruturação administrativa era apenas um ponto dessa mudança. Então nós devemos ter nos próximos 2 ou 3 meses aí uma mudança muito grande também, que é na área de tecnologia, o aperfeiçoamento do processo legislativo através de um novo sistema que vai facilitar a vida do parlamentar, dos assessores, dos servidores, dos estagiários e principalmente da comunidade, que vai ter a oportunidade de ter as ações e o trabalho da Câmara Municipal na palma da mão, ou melhor, no seu celular, que fica a palma da mão. Então é uma forma de aproximar a Câmara da comunidade. Eu imagino que isso foi muito bem planejado, né? Então por isso primeiro a reforma administrativa e depois na sequência a mudança sistêmica, para depois também mais trabalho aos gabinetes e assim facilitar a informação para a comunidade. Então a gente está cumprindo esse papel, cumprindo esse rito todo planejado, mas ainda tudo muito novo. Eu acho e acredito sinceramente que a população perceberá essa eficiência dos gabinetes e da Câmara Municipal a partir daqui uns 6, 8 ou 10 meses, que na prática a população vai ter essa percepção da Câmara mais próxima da comunidade. E o que a gente vai ter de mais efetivo assim, nessa questão tecnológica que você falou, de aproximar também a Câmara da população? A gente vê que hoje as pessoas ficam sabendo de algumas ações, mas quando tem algum assunto mais polêmico, algum assunto que envolva alguma área mais específica, a gente não vê esse engajamento ou essa proximidade mais rotineira, mais comum. O que esse avanço tecnológico pode trazer nesse sentido? Antes de responder essa tua pergunta, e eu já gravei ela aqui, o entrevistado pode fazer uma pergunta para o entrevistador? Pode, com certeza. Vocês perceberam que melhorou a comunicação da Câmara com a chegada da Jéssica Dona, que me acompanha? Percebemos, inclusive, a gente tem que parabenizar por esse novo momento também. É uma inovação muito boa. A gente que é da comunicação percebe muito isso também. Então, nessa parte da Jéssica Dona, essa coordenação que ela hoje coordena, essa não é uma SECOM hoje, mas com a chegada dos estagiários e do concurso público que nós vamos abrir nos próximos meses para a efetivação desses servidores a partir de fevereiro, nós vamos ter uma SECOM dentro da Câmara. Então isso melhora a nossa comunicação. Dentro daquela pergunta que tu diz da questão de tecnologia e de melhorar ou aproximar a Câmara da comunidade, ela está conectada com que ponto? Hoje nós temos algum sistema dentro da Câmara. É o SAPL, que é uma tramitação de leis. Ele passa por uma planilha de Excel desenvolvida pelos servidores. Depois ele é adicionado ao sistema da Rioli, que é o sistema de votação.
e o sistema de tramitação, de votação, transmissão e o nosso site, que é muito ruim, por sinal. E a comunidade toledana merece um site à altura do povo de Toledo e nós vamos entregar isso até o fim do mandato. Esses sistemas não se conversam. Por isso que nós usamos tanto papel, por isso que nós perdemos muito tempo na tramitação, porque os sistemas não se conversam. Então a ideia é a contratação de um sistema onde você tramita, que você cumpre os seus prazos regimentais, que você vote, que você transmita na questão de transmissão, e isso vá para o site de uma forma muito simples. Então, simplificar o processo através de tecnologia, isso demonstra mais transparência. E quando eu falo em aproximar a Câmara da comunidade, aí eu preciso dividir ela em duas partes. Primeiro, tem conectividade com a Jéssica Dona, que será responsável pela implantação da Câmara se comunicar melhor com a comunidade. E o outro ponto também é que nesse pacote tecnológico, que a Câmara possa deixar à disposição da comunidade, no aplicativo da Câmara, os serviços. Por exemplo, quando um cidadão tem lá um buraco na rua e ele precisa do vereador para fazer a indicação ou para solicitar, a ideia é com que o cidadão pegue o teu celular, registre aquela fotografia através do aplicativo da Câmara e envia isso para o seu vereador preferido. Apareceu os 19 vereadores, escolhe qual que é o seu, ou para todos, e envie. Ele pode estar participando mais ativamente dos nossos problemas, e inclusive sendo as pessoas que serão responsáveis pela solução desses problemas. Então nós temos que aproximar a Câmara em que sentido? Primeiro, comunicar mais com a comunidade e depois oferecer canais para que as pessoas possam também usar os serviços que a Câmara oferece sem ter que ligar na Câmara, sem ter que ir atrás do celular do vereador, que daí é mais individual de mandato e não de institucional como Câmara. Então a Câmara precisa oferecer isso. Então nesse aspecto que a gente precisa melhorar e muito. Inclusive na transmissão. Hoje nós transmitimos a sessão da Câmara apenas pelo canal do YouTube, que é muito bom, inclusive. Mas nós temos que transmitir pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, por outras redes sociais, e inclusive daqui a pouco a construção da TV Câmara, que hoje nós não temos. Inclusive, a chegada da Jéssica já trouxe, inclusive, a nossa conexão com o governo federal, no sentido de que nós solicitamos um canal da TV Câmara para televisão e um canal FM também para a Câmara, para a Rádio Câmara também. Já foi respondido esses ofícios do governo federal, já estamos mandando as informações adicionais, daqui a pouco vai ter à disposição do município e da Câmara Municipal de Toledo um canal FM e um canal de televisão para que a gente possa explorar isso de uma forma que nós possamos se comunicar melhor com a comunidade. E de que forma dá para estruturar isso? Você falou de uma rádio, ali, de uma TV, melhorando, ampliando o acesso às redes sociais. Vocês conseguiram analisar isso em outras câmaras de outros municípios, nas próprias entidades estaduais, na Alip, em outros estados? O que dá para trazer nesse sentido para Toledo? E o que vocês viram que dá certo? Toledo é uma referência de desenvolver novos produtos, novas coisas, novas ações e principalmente novas políticas públicas. Inclusive aqui nós temos um prefeito Beto Luniti, que desenvolve políticas públicas que não existem nos 5.570 municípios. Então é natural que a Câmara também precisa ser pioneira em alguns aspectos. Quando eu falo da TV Câmara e da Rádio Câmara, muito provável que não será nesse mandato que nós iremos aplicar essa tecnologia. Até porque tem todo um procedimento da concessão, depois da concessão, prazo para instalação, recursos financeiros para isso. O que precisa é essa gestão, até 2024, deixar esse caminho, esse alicerce pronto para que a próxima legislatura, 18ª legislatura, que deve assumir em 2025, que nós não sabemos ainda quem serão os 19 vereadores, possam dar continuidade nesse trabalho. O mais importante nesse momento agora é a estruturação da Secretaria de Comunicação da Câmara, fortalecer a nossa transmissão em outros canais e não mais só no YouTube. E uma coisa que eu acho que dá para avançar no modelo da Assembleia Legislativa é a partir do ano que vem a gente ter pelo menos um dia da semana de transmissão de uma mini TV Câmara. Isso é possível, mas isso não dentro de um canal de TV. Não dentro de um canal de rádio FM, mas sim dentro do nosso portal do site, dentro do nosso canal do YouTube, para poder proporcionar uma produção, uma geração de conteúdos de pelo menos um dia por semana.
E essa transmissão para outras redes? Hoje, igual você falou, a gente tem a transmissão apenas para o YouTube. Em que ponto está para ampliar isso? Isso depende só da gestão ali de conversa entre os vereadores? Depende do que para essa ampliação nesse sentido? Na verdade, o poder público ele é um pouco lento, né? As coisas não são tão rápidas como acontece na iniciativa privada. Então, isso está dependendo apenas de cumprimento de planejamento nosso mesmo, da Câmara Municipal, de efetivamente poder oferecer isso. Nós precisamos comprar novos equipamentos. Nós precisamos reestruturar o departamento de comunicação, que nunca foi tratado como departamento de comunicação. Nós tínhamos apenas um jornalista concursado de 5 horas e meia. Então, isso não dá para tratar como departamento de comunicação de uma Câmara. A partir da chegada da Jéssica, então nós estamos estruturando isso. E como eu não tenho conhecimento em comunicação, por isso que tem que buscar um profissional de fora, para nos ajudar a estruturar e por onde começar. Então, eu acredito que nós devemos começar o ano de 2024, na primeira sessão ordinária já de 2 de fevereiro de 2024, já com as transmissões já em outros canais, não mais só ao YouTube. Porque a gente precisa preparar, precisa organizar, troca de equipamentos, então leva um tempinho. É uma pena que no poder público as coisas não acontecem na velocidade que nós gostaríamos. Você citou toda essa questão tecnológica, mas hoje também como que está a estrutura física da Câmara? Existe algum ponto que vocês observam que precisa ser melhorado? Existe alguma coisa já prevista de melhoria nesse sentido da estrutura? Como que está a estrutura assim como um todo? Dentro da estrutura tecnológica, nós estamos investindo aproximadamente R$700 mil que já estão em equipamentos, cabeamentos e mão de obra que já está em fase final. Acho que mais uns 30 dias nós já entregamos essa parte da infraestrutura lógica. Então, nós tínhamos um problema muito grave de conexão, inclusive com a internet, então esse problema deve ser solucionado. Na parte física do prédio, nós devemos passar por alguma reforma nos próximos meses ainda esse ano, inclusive com a solução de áreas lá que não são utilizadas e de melhorar isso dentro de uma expectativa de melhorar um ambiente de trabalho e de poder receber melhor o cidadão toledano. Então, está dentro do nosso pacote de transformação, tanto essa reforma física tecnológica dentro de infraestrutura lógica, mas também como prédio. Eu nem lembro quanto que foi a última vez que pintaram aquele prédio ali, que não está um aspecto muito bonito, não. Nessa questão da estrutura, agora veio também os novos assessores, uma estruturação também, igual você falou ali, de uma secretaria de comunicação mais efetiva dentro da Câmara, como a gente tinha apenas um assessor de imprensa, agora já essa ideia de criar toda essa secretaria, todo esse aparato. A estrutura está atendendo nesse sentido ou vai atender nesse sentido? Ela não estava pronta, mas nós estamos fazendo algumas adaptações e vai atender. Até porque os gabinetes nós fizemos uma mudança. Na verdade, ficava no gabinete o vereador, um assessor e um estagiário. Então, hoje, com a chegada do segundo assessor, esse estagiário ele sai dentro do gabinete do vereador e ele vai acessar outras áreas da Câmara, como o legislativo, como o administrativo, como o jurídico, como a assessoria da presidência e a assessoria das comissões permanentes. Então, nós vamos reduzir o número de estagiários dentro dessa política de também poder colaborar e ensinar com a educação, de que esse profissional possa ter uma experiência diferente na área pública. Nós vamos manter um número reduzido de estagiários, mas esses não mais dentro dos gabinetes parlamentares. A gente conversou um pouquinho antes ali sobre a situação de trazer a Câmara mais próxima da comunidade. A gente tem alguns projetos ali, como a Câmara Mirim, tem ali o Conhecendo Toledo, que leva alguns alunos das escolas públicas municipais também ali para conhecer a Câmara. Isso ajuda nesse sentido, esse contato também com o jovem, que vão ser as pessoas, a comunidade que vai votar lá na frente, nos próximos anos, nas próximas legislaturas? Eu acho que é muito pouco ainda, mas nós precisamos avançar mais nesse sentido. Eu não tenho dúvidas que a questão do Conhecendo Toledo, que tem a participação dos alunos de 4º ano, e hoje nós mudamos a forma de apresentar a Câmara para eles, não é apenas um passeio dentro da Câmara mostrando onde ficam os gabinetes, mas sim dentro do plenário. Inclusive a Letícia e a Jéssica têm feito um belo trabalho em relação a isso, de às vezes simular votações entre os alunos como se fosse uma Câmara de Vereadores funcionando em dia normal.
Tem também a questão da Câmara Mirim. A Jéssica recentemente fez uma formação fora de Toledo, no sentido do Parlamento Jovem, que tem uma diferença entre o Parlamento Mirim e o Parlamento Jovem. Existe uma diferença um pouquinho diferente sobre isso. E a nossa ideia é desmistificar essa questão da Câmara. Toledo tem 156 mil habitantes. O nosso orçamento cresceu significativamente. Nós aqui geramos riqueza, geramos políticas públicas que não existem. Quando eu falo que não existe em outros municípios, por exemplo, lá, aluno conectado. Aluno conectado não existe em outro município. É uma política nossa aqui. Daqui a pouco nós vamos falar em outros temas daqui a pouco, que vai entrar também uma outra lei que tivemos aqui, que é uma lei que não tem. O Paraná está copiando de Toledo uma lei que foi desenvolvida aqui no município de Toledo. Então, Toledo tem essa característica. Então, nós precisamos preparar também esses jovens para que sejam os vereadores do amanhã, e muito melhores do que nós, inclusive. A ideia é que eles sejam muito melhores do que nós. E os vereadores possam, de fato, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, digna de valores e, principalmente, mais eficiente. Entrando mais na questão orçamentária ali da Câmara, a gente sabe que o repasse dos valores anuais é feito pelo município para a Câmara, para as despesas como um todo, e geralmente há uma devolução de uma sobra, vamos dizer assim. Esse ano houve um pedido para uma suplementação, para uma verba a mais. Para que será utilizada essa verba? Como que foi essa conversa nesse sentido? Para que vai ser utilizado esse dinheiro? Melhorias na Câmara? Quais os projetos que essa verba vai poder contribuir lá na Câmara? Veja bem, quero até agradecer ao prefeito Beto Lynch, que nos concedeu mais R$1 milhão. Preciso fazer um recorte aqui. A Câmara Municipal de Toledo, hoje, ela teria direito de 6% da receita corrente líquida, que vai dar em torno de 29, 30 milhões de reais. Nós teríamos direito a 30 milhões de reais. Porém, nós vamos usar, o orçamento era de 14 milhões e 700, com 1 milhão a mais que o prefeito nos concedeu, nós vamos investir 15 milhões e 700 mil reais esse ano. Então, ou seja, 50% daquilo que nós teríamos direito, nós não pegamos. Então, nós somos uma Câmara Econômica. Mas, mesmo assim, eu acho que do passado, cada presidente no seu tempo fez aquilo que era possível e foi preparando o ambiente para que nós pudéssemos hoje aplicar, ser um pouco talvez mais agressivo nessas reformas. Mas veja bem, quando nós falamos em tecnologia na parte de infraestrutura lógica, que ficará dentro das paredes, nós estamos falando de 700 mil reais. Nós estamos falando de um facilite contratado para manutenção do prédio e para pintura e reformas de 400 mil reais. Nós estamos falando de uma agência de publicidade que está em avaliação hoje. A subcomissão está reunida para definir os vencedores da agência de publicidade em torno de mais de 400 mil reais. Nós estamos falando de um aumento, inclusive, de servidores, inclusive o reforço no gabinete dos vereadores, que também gastamos um pouquinho mais com folha de pagamento. Então, nós fizemos investimentos significativos na Câmara, que fez com que esse ano não terá dinheiro para devolução, porque nós investimos. E investimos bem, porque nós temos uma equipe de servidor público que cuida muito bem dos nossos recursos, que fica atento a todos os processos. Procuramos sempre dar muita transparência em tudo aquilo que nós fazemos, porque eu acho que esse é o nosso papel, é o nosso dever e a nossa obrigação enquanto vereador. Com esses avanços em tecnologia, em estrutura também, imagino que inflação e tudo mais, essa estrutura, esse orçamento aumente ano a ano. Vocês já estão debatendo o orçamento para o próximo ano? Existe algo nesse sentido? A nossa LDO já está na Câmara Municipal. O nosso orçamento deve vir para cá, para nós ali para o mês de setembro. Nós estimamos que para o orçamento de 2024 a Câmara de Toledo deverá ficar com orçamento em torno de 17, 18 milhões. Lembrando que em 2024 nós teremos direito a 34 milhões. E como você enxerga ali os vereadores hoje? Como é o contato entre os vereadores de situação, oposição? Como que você enxerga os debates, as proposições dos vereadores ali? Você como presidente, como você tem visto a atual legislatura? Eu tenho uma certa dificuldade para tratar desse tema de oposição à situação, porque eu ainda vou compreender oposição à situação. Porque quando nós vamos para a campanha eleitoral, nós falamos que queremos o melhor para o nosso município. E aí o eleitor vota na gente porque acredita que nós queremos o melhor para o município.
E aí, muitas vezes, quando chega as eleições, aí acaba tendo oposição e situação. Eu penso que a oposição e situação ela deveria ser, a palavra tem que ser diferente, tem que ser favorável e contrária a cada projeto. Não é por grupo político, mas sim por projeto. Se aquele projeto é bom para o meu município, eu aprovo. Se aquele projeto não é bom para o meu município, eu não aprovo. Isso depende, inclusive, da capacidade cognitiva de entender, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com a sua realidade, para fazer esse julgamento. Mas ele não poderia ter influência de A ou de B, ou muito menos, em algumas vezes, ficar pensando se isso vai me dar mais voto ou menos voto. A questão do mais voto ou menos voto tem que estar conectado com aquilo que é melhor para a comunidade. Isso pensando enquanto vereador. O vereador Dudu, porque o presidente Dudu Barbosa também é vereador. Agora, enquanto presidente, o meu olhar ele precisa ser um olhar institucional. A defesa institucional do parlamento. A defesa institucional da Câmara Municipal de Vereadores de Toledo. Ali não tem oposição, não tem situação. Tem 19 vereadores, sendo 2 mulheres, 17 homens, que me incluo nos 17, que precisa fazer o seu trabalho pensando na constitucionalidade da legislação e na institucionalidade deste poder. Então, esse é o meu olhar enquanto presidente. Fortalecer a instituição parlamento. Até porque nós estamos na 17ª legislatura. Desde a primeira lá em 1973 até a de hoje. Então, são homens e mulheres que construíram a história dessa Câmara. E nós precisamos deixar essa história cada vez mais forte. E, inclusive, nós passamos. Alguns se reelegem, outros não. Alguns desistem, alguns param. Mas a instituição Câmara permanece. Então, enquanto presidente, a minha visão tem que ser sempre no aspecto de melhorar o processo legislativo e melhorar a instituição Câmara para que essa instituição seja cada vez mais fortalecida e mais forte. E hoje como que está o contato do legislativo com o executivo? A gente sabe que é necessário um bom contato, assim como também um certo distanciamento, até porque vocês são fiscalizadores também do trabalho do executivo, carimbadores do trabalho muitas vezes. Como que está o contato entre executivo e legislativo? Como que você vê nesse sentido? Eu vejo que essa Câmara de Vereadores, quando eu digo essa Câmara de Vereadores, estou me referindo à 17ª legislatura, já percebeu que nunca na história do município de Toledo teve um prefeito que tivesse dado tanta liberdade para a Câmara Municipal. O prefeito Beto Luniti, talvez por ter sido vereador, ele nos dá uma liberdade muito grande na discussão. E até o seguinte, talvez ano passado a Câmara era uma carimbadora de projeto. Hoje não, a Câmara discute. Quase sempre os projetos que vêm do Executivo são alterados dentro do Parlamento, porque é um Parlamento que pesquisa, que estuda, que altera, que vota, mas discute muito esses projetos. E em outros tempos não tinha essa liberdade. Os servidores me contam, por exemplo, que muitas vezes ia um orçamento lá para o Executivo via, não, vocês só podem gastar isso aqui esse ano. Desculpa, nós podemos gastar até 34 milhões de reais. Quem tem que definir o orçamento da Câmara é a Câmara. E esse respeito nós temos do prefeito Beto Luniti. Então, existe sim uma independência dos poderes muito grande. Só que também existe uma responsabilidade que a Câmara tem que ter para fazer com que o Poder Executivo tenha as condições legais para poder aplicar as políticas públicas para aqueles que mais precisam. E quando eu falo para aqueles que mais precisam, não é exatamente só para quem não tem tanto poder aquisitivo ou aqueles que sofrem por algumas questões. Não é isso. Não é só econômica. Quando eu digo para aqueles que mais precisam, a pergunta, por exemplo, quem precisa de mais conservação de estrada? O pessoal ali da industrial que está tudo recapado às ruas ou os agricultores que precisam escoar sua produção? Então, nesse caso, é o agricultor. Então, em cada setor tem aqueles que mais precisam. Então, quando eu me refiro a políticas públicas para aqueles que mais precisam, é que depende qual que é a necessidade. Então, muitas vezes a necessidade é mais saúde, muitas vezes a necessidade é mais educação, muitas vezes a necessidade é mais infraestrutura e assim sucessivamente. E o que a gente percebe é um novo reflexo. Por exemplo, a educação. O trabalho que a Marli tem feito na educação em Toledo, muito, mas muito com o apoio do prefeito Beto Luniti. Hoje mesmo eu estava na formação do PROERD,
um belo programa da Polícia Militar do Estado do Paraná na prevenção das drogas. Crianças, não usem drogas. Jovens, adolescentes, não usem drogas. E quando, de repente, o prefeito começou a perguntar: vocês têm tablets na escola? Sim, e um grupinho não. Vocês têm impressoras 3D nas escolas? O plenário, sim, um grupinho não. E assim foi para a televisão, notebook para os professores, laboratório de robótica, e todo mundo sim, um grupinho não. Eu pensei, bom, peraí, será que alguma escola ficou de fora? Não, não era. Era escola privada que não tinha aquilo que tem hoje na educação pública do município. Você vê a diferença de você tratar bem as políticas públicas do município, você percebe isso. Eu vi um reflexo, eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu ia perceber isso. Que num teatro lotado desse tamanho, o que tem na escola pública não tem na escola particular. Dudu, um tema que gerou bastante polêmica recentemente na Câmara de Vereadores, já há alguns meses, foi a questão ali da votação do subsídio, do aumento do subsídio do prefeito, do vice-prefeito. É uma questão que já foi votada anteriormente, chegou a ser aprovada, a última votação acabou não sendo aprovada, e tem uma questão ali que envolve também os médicos da saúde da família. Essa discussão do subsídio do prefeito voltará a ser discutida na Câmara em algum momento? A possibilidade de discutir separadamente o subsídio o salário desses médicos, dos médicos da saúde da família. O que vocês estão pensando nesse sentido do subsídio do prefeito e também desses médicos, desses servidores municipais que são tão importantes para a nossa população? Obrigado pela pergunta, e aqui vai ser o primeiro teste desse novo enfrentamento que nós teremos agora no segundo semestre. Quando eu falo que nós temos que ter responsabilidade, o vereador tem ônus e bônus pelo seu cargo, pela sua função. Eu quis ser vereador. Estou sendo vereador. Agora eu também tenho que arcar com as minhas consequências de estar vereador. Nós precisamos, para a comunidade entender, talvez eu até use esse vídeo aqui para poder fazer também uma pré-campanha para que o cidadão toledano possa entender melhor. Vamos lá. É preciso entender uma coisa. Em Toledo, no município de Toledo, até o ano de 2016, aplicava-se a recomposição inflacionária. Tudo aquilo que o servidor público do município de Toledo recebia de recomposição inflacionária, o prefeito, o vice e os secretários municipais também recebiam essa recomposição inflacionária. Desde 2016, o prefeito não aplica. Não aplicaram mais para o prefeito, para o vice e para os secretários municipais. O que aconteceu? Somando toda essa recomposição inflacionária de 2017 a 2023, nós somamos 34,18%. Então, o servidor público do município de Toledo recebeu nesse período 34,18% de recomposição inflacionária. Faça um recorte aqui. Desses 34,18, você tem 1,40 ou 1,40 que é de ganho real. Além da inflação, você teve 2 ganhos reais que foi aplicado pelo prefeito Beto Loniti. Vamos lá. Então, o que acontece? No município, nenhum servidor público pode receber mais do que o prefeito municipal, que hoje recebe em torno de R$26 mil. Aí, qual que é o problema que acontece no nosso município hoje? Nós temos uma política pública, que é a estratégia da saúde da família. Nós temos 29 equipes. Talvez, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, talvez a tua família é atendida por um desses médicos. E desses médicos, nós temos 29 médicos que fazem parte da estratégia de saúde da família. Desses, 6 são pagos pelo governo federal, pelo programa Mais Médico Brasil, e 23 médicos são concursados do município. Nós temos aqui um plano de cargos, carreiras e salários. Nós prometemos uma tabela de crescimento que, se ele prestasse serviço para nós, que eles iriam ganhar esses valores. Fizeram o concurso. Desses 23 médicos, nós temos 16 que deixam de receber em seus salários algum valor.
Por quê? Porque chegou no salário do prefeito, não pode receber mais. Nós temos médicos que deixam de receber R$250 e tem médico que deixa de receber quase R$9.000 por mês, que ele teria direito. Qual que é o problema que nós temos? Nós temos médicos descontentes. Nós temos aqui, por exemplo, a doutora, me fugiu o nome aqui em cima do Parisotto, que ela é uma dessas médicas mais antigas, e uma boa médica, inclusive, uma excelente servidora pública municipal, que também é médica, que ela está desanimada. Ela está querendo deixar o serviço público. E tem outros médicos querendo deixar o serviço público. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando esse médico deixa o serviço público, nós perdemos o cadastro junto ao Ministério da Saúde. Cada equipe dessa recebe por ano R$300.000. Em 29 equipes, dá quase R$8 milhões que nós recebemos do governo federal por ter essa política pública no nosso município. Se a gente deixar essa estratégia desarticular, além de perder atendimento para aqueles que mais precisam, talvez para mim, para você que está nos assistindo agora e que tem teu plano de saúde, talvez você não vai perceber essa diferença. Mas aqueles que precisam da estratégia de saúde da família, como uma referência médica, eles podem deixar de ter um médico na porta da sua casa. Então isso desarticula. E a gente não pode deixar de desarticular. E ainda concluindo, nós temos um outro problema. Toledo é a 11ª maior economia do estado do Paraná. Nós temos um orçamento de quase R$1 bilhão, vai ser o orçamento de 2024. E nós temos os secretários que hoje recebem R$11.000. Se não dá o aumento hoje, aí é isso que a população precisa entender. Se a gente não fixar o salário deles, que só valerá a partir de 1º de janeiro de 2025, não é para agora. Se a Câmara não tiver a responsabilidade de aumentar esse subsídio agora, só vão poder aumentar na próxima legislatura, que só valerá a partir de 2029. E se manter o salário do secretário do jeito que está hoje, os diretores da prefeitura e o chefe de gabinete da Câmara Municipal, se você levar em consideração uma inflação de 5% ao ano, lá em 2028 o chefe de gabinete e o diretor ganham igual ao secretário. Aí fica uma pergunta: se nós queremos bons gestores, se nós queremos boas pessoas na política para poder desenvolver boas políticas públicas, nós precisamos remunerar melhor. Porque quando você vai para a iniciativa privada, para você ter o comando de uma boa equipe, de uma boa empresa, você precisa ter uma boa remuneração. Isso é justo, isso faz parte. Então, é com muita naturalidade que eu encaro isso, porque nós precisamos fazer esse ajuste. O problema está gerado porque não estou aqui caçando culpado nem nada, mas o problema foi gerado porque não foi aplicada a recomposição inflacionária. E cabe a nós agora definir isso e resolver esse problema dos médicos, dos secretários e, consequentemente, da sociedade, porque termos esses médicos trabalhando mais felizes também é muito importante para nós. E esse problema que tem os médicos hoje, se nós não resolvermos agora, daqui a pouco é os médicos T6, 30 horas, daqui a pouco é inclusive os médicos da saúde bucal, da atenção primária, que nós tínhamos uma cobertura de 13 ponto alguma coisa, hoje a cobertura é 65 ponto alguma coisa, porque contratamos 10 novos odontólogos, T8, que é 40 horas também. Daqui a pouco esse pessoal tem um problema para resolver. E aí o seguinte, por exemplo, nós temos uma pesquisa sobre salários na região, e hoje o salário do prefeito é o 10º salário da região. Em Marechal Rondon, por exemplo, o salário do prefeito é R$ 34.402,75. Então, nós precisamos fazer essa correção, porque não é justo para esses médicos que também são servidores públicos não perceberem em seus vencimentos aquilo que tem de direito. E existe uma possibilidade de fazer esse debate de forma separada? Por exemplo, debater um projeto que debata apenas o salário dos médicos, ou tem que ser de forma atrelada, simplesmente? É que não tem outra forma. O salário dos médicos é só através do salário do prefeito. Não tem como eu aumentar o salário dos médicos. Eles já têm direito de receber esse valor. O que precisa é ter o redutor constitucional. Então, nós temos que aumentar o salário do prefeito para poder dar o redutor constitucional para que os médicos possam receber os seus vencimentos. Mas olha só, a gente precisa fazer uma conta aqui.
Aumentar o salário do prefeito ali em torno de 26 para 34 mil, nós estamos falando em 8 mil reais. Nós estamos falando em 96 mil por ano. Só que desses 96 mil por ano, não é 96 mil, porque já fica 27% do imposto de renda, já fica retido no município. Então já não é esse valor. E olha só, se um médico sair dessa política e nós perdemos esse cadastro junto ao Ministério da Saúde, nós já perdemos 300 mil por ano. Nós já temos um prejuízo já. Então é uma conta que ela não faz muito sentido. O que isso representa em quantidade de atendimento hoje? Você tem uma noção nesse sentido? Cada médico deve atender em torno aí de uns 500 ou 1.000 atendimentos por dia, por mês, perdão. Então seria muito uma invasão muito significativa. É muito significativa. E hoje há um movimento dentro da categoria no sentido de desarticular. E aí quando você fala, mas tudo bem, sai esses velhos, daí entra outros novos, daqui a pouco está o mesmo problema. Nós estamos fixos em um problema que ele é fácil de se resolver. Até porque é o seguinte, o prefeito é o CEO. A gente tem que comparar o prefeito como um CEO do município. A maior empresa geradora de empregos no município é a prefeitura. Ele é o nosso CEO. E quando você vai para a iniciativa privada, quanto ganha um CEO da iniciativa privada? 100, 150, 200, 300 mil reais. Inclusive é o seguinte, eu estava fazendo um estudo lá em 2016, quando o que representava o salário do prefeito versus a receita corrente líquida do município, que dava 0,00083. Se você aplicar esse mesmo índice hoje na receita corrente líquida do município, o salário do prefeito deveria ser de 56 mil reais. Então, eu estou falando uma referência do que significava naquela época e o que significa hoje. Então, é só uma questão de correção. Inclusive, os nossos secretários do município de Toledo são secretários que trabalham, que produzem, que geram aquilo que tem que gerar dentro das políticas públicas. E eu vejo uma questão de resolver um problema, porque daqui a pouco nós vamos ter um problema. A pergunta que fica é, quem que vai querer trabalhar lá na frente para ser gestor por um salário desse? Vocês enxergam também que pode haver também um problema jurídico para a prefeitura mais à frente na questão... hoje, igual você falou, existem ali alguns profissionais que estão com esses salários defasados já há algum tempo, sem receber esse reajuste. Às vezes, de mais à frente, algum funcionário também entrar na justiça? Existe algo assim, também uma preocupação nesse aspecto? Não acredito, porque a legislação é muito clara que diz com que o profissional não pode ganhar mais do que o salário do prefeito. Então, constitucionalmente, ele está limitado àquele valor. Eu não acredito em algum problema judicial de ter que reaver a eles esses valores que deixaram de receber durante esse período. Eu entendo que isso juridicamente não seria possível. Então, você vê que o maior problema nesse sentido seria uma possível evasão de profissionais do município. Que é o mais grave. E, inclusive, dos secretários. A gente sabe ali que, muitas vezes, os secretários são cargos muitas vezes, políticos, mas a gente também precisa de pessoas qualificadas ali. Então, diminuindo o salário, não tendo um salário adequado, a qualidade também diminui. Você imagina a secretária de Educação, uma grande secretária que temos no município hoje, Marli Costa, que faz um belo trabalho na educação, por sinal. Orçamento de 200 milhões. Imagina você comandar 200 milhões. Você também tem que ter responsabilidade. Hoje eu percebo que o secretário está mais por amor. Acredito não, tenho certeza que hoje o secretário está mais por querer fazer do que por justificativa financeira. Não justifica financeiramente. Dudu, ainda na área de saúde, a gente tem um assunto que já está há muitos anos no município, que é a questão do hospital regional. Hoje a gente vê já um avanço, a possibilidade ali de abertura recente, né? A gente vê ali essa possibilidade aos nossos olhos. A empresa já está em Toledo ali fazendo essa organização. Como a Câmara tem acompanhado essa situação do hospital regional? Vocês têm espaço aberto para ir lá fiscalizar, para entender como que está esse processo para a abertura dessa unidade hospitalar? Eu fui um defensor dessa sessão onerosa quando eu disse que aqui no município tem algumas leis que não tem em outros lugares e que aqui é pioneiro no desenvolvimento de alguma legislação. Está aí uma delas. Esse modelo de sessão onerosa construída aqui no município de Toledo e aprovado pela Câmara Municipal não existe em outros lugares.
Os municípios estão vindo copiar o que nós desenvolvemos aqui porque foi bem feito. Porque é feito por bons profissionais, por bons servidores e que tem muita responsabilidade com o dinheiro público e com as soluções dos problemas existentes. Então, eu tenho uma cobrança muito grande em relação a isso. Sou defensor de que o hospital regional precisa ser aberto o quanto antes. Fui recentemente fazer uma visita técnica lá, pedi autorização e fui lá, então ninguém está proibido de fazer visita lá. Inclusive, já conversando com o prefeito Beto Nietzsche, ele me disse, inclusive, que brevemente vai estar convidando a imprensa para poder fazer uma visita, porque eu sei o que eu visitei, o que eu enxerguei em 2021 e eu sei o que eu enxerguei semana passada lá. Então, tem uma empresa que já tem funcionários, tem seus diretores, já estão contratando médicos, já estão contratando enfermeiros. Nós estamos na cara do gol para poder ter essa inauguração. Eu acredito que mais 30, 50 dias nós devemos ter já a inauguração do hospital regional já atendendo já. Então, está muito avançado, está muito próximo de abrir. É que ele ficou tão estigmatizado na cabeça das pessoas que as pessoas ainda não estão acreditando que vai abrir. Muitas vezes tem alguns políticos que ainda acham que não vai abrir, mas ele está muito próximo, tá em detalhes finais ali já. Até porque, imagina, tem equipamentos que foram comprados há mais de 10 anos. Esses equipamentos precisaram passar por uma revisão, precisa passar por algum conserto mesmo sem usar, porque tem data de validade, então precisa ter esse cuidado. Saúde pública tem que ter um cuidado muito grande, né? Então, ficamos felizes porque pela consulta que fizemos, essa empresa parece ser uma empresa muito séria a nível nacional, é uma empresa que gerencia um bom volume financeiro, então tem muita responsabilidade naquilo que faz. Aparentemente não é uma empresa aventureira, então nós estamos muito seguros de que dará certo e que ficará muito bom para o povo toledano e para o oeste do Paraná, principalmente aqui na 20ª Regional de Saúde dos 18 municípios que temos. Então eu estou muito contente com o que vejo quando vou lá. Cada vez que vou lá eu vejo uma coisa muito diferente e dessa última vez assim foi muito emocionante para mim perceber que tá pronto, tá quase ali na hora de abrir as portas mesmo. Entrando mais na discussão dos projetos ali da Câmara, existe alguns projetos ou algum projeto de mais destaque que vocês vão discutir em breve, nas próximas sessões? Algum projeto ali de maior destaque para o município que vocês vão conversar, vão debater nas próximas sessões? Olha só, eu não sei se tu tem informação privilegiada, mas tu está tendo a oportunidade de também ter uma exclusiva aqui. Nós debatemos isso ontem. Nós estamos debatendo agora um processo da implantação da 2ª sessão na Câmara Municipal. Uma alteração no regimento interno que tem o princípio ou tem a vontade de facilitar o processo legislativo, deixar o processo legislativo mais liso no sentido de agilidade, de rapidez e de muita transparência. Então nós devemos ter mais uma mudança na Câmara na questão da implantação da 2ª sessão durante a semana. Então acho que é o maior debate que nós devemos ter nesses próximos dias. E essa discussão também que nós já iniciamos na data de ontem, na questão do subsídio do prefeito, do vice e dos secretários, no sentido de também oportunizar, lembrando a comunidade que é para os novos para o novo prefeito ou prefeita, para o novo vice ou vice-prefeita e para os novos secretários que irão iniciar a prefeitura a partir de janeiro de 2025. Então, não seria para agora. Então, acho que esses dois temas devem tomar muito tempo da Câmara nesses próximos dias aí. Dudu, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, com a população de Toledo e trazer um pouco mais sobre as ações da Câmara de Vereadores e o trabalho que vocês têm realizado lá na Câmara. Nosso agradecimento. Muito obrigado mais uma vez, Kelvin. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço que você nos oferece aqui. E eu posso garantir a você e a todos os cidadãos toledanos que nós vamos entregar uma Câmara mais, quando eu digo mais, porque ela já só será mais transparente, mais eficiente e muito mais próxima da comunidade. Esse é o nosso objetivo, é aproximar a Câmara da comunidade. Então é um objetivo, acho que praticamente de todos lá. E é um dever nosso, um dever e obrigação nossa de melhorar isso. Então nós vamos entregar uma Câmara diferente para o cidadão toledano, que o cidadão toledano terá orgulho de falar que a Câmara Municipal da sua cidade é uma Câmara referência no Brasil e uma Câmara que produz, gera conteúdo e ajuda na produção e na execução de boas políticas públicas para o nosso município.
Hoje nós recebemos o vereador Dudu Barbosa, presidente da Câmara de Vereadores do município de Toledo, que falou sobre o trabalho que está sendo realizado na Câmara de Vereadores, vários assuntos, projetos aqui do município, vários temas importantes para o nosso município. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, também nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá tem outras entrevistas, tem o nosso podcast Tô no Pod, com personalidades aqui do município de Toledo, com histórias, então conteúdo muito bacana. Já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para receber um conteúdo muito bacana. Nos vemos em breve e até mais.